gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de julho, nós vamos aí para nossa aula de história, né? Como a gente sempre começa a nossa aula, vamos iniciar pela correção das atividades. Então a gente vai fazer a correção de algumas atividades que foram realizadas aí nas nossas aulas de história, tá certo? Então já pega o seu livro, pega o seu material para a gente iniciar aí a nossa aula pela correção. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela atividade do livro integrado, página 239. Primeira questão. Ache no caça-palavras as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Letra A. Os lotes de terra doado pelo rei de Portugal se chamavam, então você tem que ter achado aí nesse caça-palavras a palavra capitanias. A letra A se completa com a palavra capitanias. Letra B. Os engenhos. Na letra B, então, é a palavra engenhos, que você deve também procurar aí no seu caça-palavras. Eram os locais onde se realizavam todos os processos de produção do açúcar. E na letra C, o gado foi usado inicialmente para movimentar as moendas. E essa aí é a resposta da C e que você também deve ter encontrado aí no seu caça-palavras. Se você não encontrou, procure agora e já coloca aí todas as respostas corretas. Agora vamos para a página 241, onde tem aí um texto, né, que todo mundo deve ter lido. E na primeira questão, você achou a linguagem utilizada no texto diferente? Porque essa resposta, ela é pessoal. Então, você vai colocar o que você achou em relação à linguagem do texto. Segunda questão, do que Pero de Magalhães Gandavo estava falando em seu relato? Então, ele estava falando da produção de algodão e açúcar na colônia brasileira. Terceira questão, o autor cita 2 lugares do Brasil. Em qual região ficam esses 2 lugares? Esses 2 lugares ficam na região Nordeste, a região aqui onde a gente mora. Quarta questão, qual é a relação que essa região possui com a produção de açúcar? Então, gente, essa região era a região central da produção de açúcar no Brasil colonial, devido ao solo propício, ao posicionamento estratégico, geográfico e etc. Agora nós vamos iniciar a nossa correção aí da ficha de atividades, página 123. Então, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo, pega a sua ficha de atividade, coloca aí na página para a gente começar a nossa correção. Na primeira questão, os indígenas retiravam da natureza palhas, conchas, semente, penas e ossos de animais para confeccionar enfeites. Veja as imagens e depois responda às perguntas. Letra A. Por que eles produziam esses enfeites? Então, eles usavam esses enfeites como uma maneira de expressão da sua cultura e sua identidade. Então, você deve ter colocado aí na sua resposta algo parecido com isso, tá? Para expressar a sua cultura e identidade. Cite 2 enfeites que eram confeccionados com esses materiais. Então, vocês podem colocar cocares, chocalhos, colares e vários outros tipos de adereços que eles utilizavam, que era feito com esse tipo de material. Na segunda questão, observe alguns objetos confeccionados pelos indígenas e depois responda as questões. Letra A. De onde vêm os materiais utilizados para confeccionar esses objetos? Então, todos esses objetos aí são feitos de materiais extraídos da natureza. Na letra B, você conhece algum desses objetos? Qual é a função deles? Então, essa resposta é pessoal, você vai colocar quais objetos você conhece e escrever também a função aí de cada um deles, dos que você já conhece. Agora, nós vamos para a página 125. Primeira questão. Pinte de verde as terras onde habitavam os povos indígenas Jé e de vermelho onde habitavam os Tupi-Guarani. E o seu mapa deve ter ficado, né, igual a esse aí que vocês estão vendo. Na segunda questão, as terras onde habitavam os Jé correspondem a quais estados atualmente? Então, Pará, Tocantins, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, se você não tiver colocado algum desses estados que eu citei agora, preste atenção qual que você não colocou e escreva, tá? Para a sua resposta estar completa e você ter aí colocado todos os estados que faziam parte aí da tribo Jé.
Na terceira questão, as terras onde habitavam os tupis-guarani correspondem a quais estados atualmente? E aí nós podemos ver que são os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na quarta questão, de que maneira os Tupinambá utilizavam os valores de cooperação e solidariedade na sua comunidade? Então, a cooperação e a solidariedade tinham um papel fundamental nas comunidades Tupinambá. Era por meio delas que se organizavam as funções e o cotidiano e a convivência. Na quinta questão, escreva um parágrafo sobre os povos indígenas que viviam nas terras brasileiras antes da chegada dos portugueses, utilizando as palavras a seguir: indígenas, agricultura, artesanato e tupi. Então, essa quinta questão, ela também é pessoal e você vai utilizar essas 4 palavras aí para escrever um pequeno parágrafo falando, né, sobre os indígenas e como era a vida dele antes da chegada dos portugueses aqui no nosso território brasileiro. Agora nós vamos fazer a correção da página 127, também da ficha de atividades, onde tem aí uma passagem, né, de Fernando Pessoa, um pequeno parágrafo de um poema. O nome do poema é Mar Português. Na primeira questão, sobre o que se trata o poema? Então, o poema ele fala sobre as navegações portuguesas. Então, o texto se trata exatamente sobre as navegações portuguesas. Na segunda questão, por que para o poeta o mar representa as lágrimas de Portugal? Porque a viagem separava as famílias. Então, muitas vezes, né, vinham algumas pessoas da família, mas não vinha uma família inteira. E aí, vocês podem ver até pela imagem que ilustra aí o texto na página 127, o navio indo embora, né, e a mulher com as crianças, né, chorando. E a última questão dessa atividade, ela é pessoal, para você fazer um desenho representando as navegações que trouxeram os portugueses para o Brasil. Muito bem, gente, começando, né, o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje, né, nós vamos abrir o nosso livro aí integrado, né, o livro 2, na página 245. Na página 245 nós vamos ver o conteúdo aí, imigração forçada dos africanos. É sobre isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Prestem atenção na explicação, nas imagens apresentadas, né, para vocês irem aí fazendo a associação do conteúdo, do que vocês estão vendo. Preste bastante atenção para você aprender um pouco mais como foi esse processo, né, de imigração forçada, né? Eles não os africanos, né, foi o povo que veio para o Brasil, que eles não vieram por vontade própria, né? Os portugueses vieram para cá porque quiseram, por uma escolha deles. Assim aconteceu com os italianos, com outros povos que vieram para o Brasil. Mas os africanos foi diferente, né? Eles não vieram por escolha. Eles vieram de maneira forçada para contribuir aqui, né, no Brasil com um trabalho escravo. Então é sobre isso que a gente vai estudar. Prestem atenção e vamos lá para a explicação. Podemos perceber, por tudo que estudamos até agora, que os africanos foram muito importantes para a construção do nosso país. No ícone oralidade, aí na página 245, você sabe de que forma os africanos vieram para o Brasil? Vocês já pararam para pensar de que forma eles vieram parar aqui no nosso país? A presença dos africanos nos territórios brasileiros está relacionada ao processo de escravização desses povos. Por isso, é preciso lembrar que a vinda deles foi forçada. Esse processo tem a ver com a expansão marítima de Portugal e com a colonização do Brasil, como você estudou no capítulo anterior. Durante o período de convivência com os reinos africanos, os portugueses perceberam que havia disputas e rivalidades entre grupos africanos, as quais facilitavam a venda, a compra e a escravização das pessoas. E foi assim que Portugal deu início à prática de comercialização desses povos. E aí nós podemos ver a seção, né, com a lupa na mão.
E essa vai ser a atividade que vocês irão realizar. Então, acompanhe o texto e preste atenção na explicação para você não sentir dificuldade ao realizar essa atividade. O comércio de pessoas era uma atividade altamente lucrativa para os portugueses. Na África, os portugueses obtinham diversos objetos, como pedras preciosas e ouro, em troca de produtos europeus. Além dos objetos, também compravam prisioneiros de guerra dos reinos africanos com os quais se aliavam. Não se sabe o número exato de africanos que foram trazidos para serem escravizados na América. Calcula-se que cerca de 11,2 milhões chegaram vivos, pois muitos morriam durante a viagem. No Brasil, chegaram oficialmente 4,8 milhões, ou seja, quase a metade dos africanos que foram retirados da África vieram para o Brasil. Faça uma pesquisa sobre os principais locais de comércio de escravizados no continente africano e registre as informações no espaço ao lado. Então, nesse quadradinho aí, amarelo que vocês estão vendo, vocês vão anotar o resultado da pesquisa de vocês. Vocês irão ver de que regiões da África vinha a maioria dos escravos, né, que eram trazidos para o Brasil colônia. Então, realizem essa pesquisa, tá? Você pode usar o celular, o tablet, o computador que você está vendo essa aula, assistindo essa aula, para já colocar aí essa pesquisa, tá certo? E conseguir essa informação. Depois que você conseguir essa informação, você vai anotar aí nesse espaço dessa pesquisa e me enviar a foto, tá certo? Muito bem, gente, explicação feita, né? Agora nós vamos aí finalizando a nossa aula com a nossa agenda, tá certo? Eu vou deixar a agenda aqui no final do vídeo para que vocês possam anotar na agenda escolar de vocês. Realizem a atividade, tira a fotinha e me envia para contar com a sua presença, tá certo? Então é isso, gente. Um beijão, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!